é vivenciado no protagonismo dos torcedores. Aqueles que deveriam assistir também participam, e aí você cria, entre outras coisas, a ideia do 12º jogador. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor da GV e doutor pela PUC do Rio de Janeiro, Bernardo Buarque, e o entrevistador é o professor doutor da Universidade de São Paulo, Renato Marques. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto, ao nosso canal Esporte e Sociedade. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da USP, na Universidade de São Paulo, e coordenador desse projeto, que tem como objetivo dialogar com pesquisadores, pesquisadoras e profissionais do esporte sobre questões sociais que envolvem o esporte, sobre questões que envolvem as relações entre esporte e sociedade. A entrevista de hoje é sobre as torcidas organizadas de clubes de futebol. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o professor Bernardo Buarque, que é professor de Ciências Sociais na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Professor Bernardo, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em História Social da Cultura pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro também. Ele fez pós-doutorado na França, na Inglaterra, sempre vinculado às questões das ciências sociais, especialmente relacionado ao esporte. E ele tem como temas principais de investigação a história social do futebol e torcidas organizadas. Então, professor Bernardo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. E, enfim, agradeço, é uma honra te ter aqui e agradeço sua presença. Boa tarde, Renato. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado, ainda mais para falar de um tema que é um tema central na minha agenda de pesquisa, desde o doutoramento, e voltar a essa temática é sempre motivo para mim de bastante realização. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Então, vai ser uma alegria poder conversar com você. Legal, obrigado. A alegria é nossa, é um prazer. Obrigado mesmo. Vamos lá. Bom, as torcidas organizadas de clubes de futebol, elas são parte de um fenômeno amplo, né, do esporte, mas de um fenômeno de organização social que se manifesta há décadas em vários países do mundo, inclusive no Brasil, né? No Brasil, essas torcidas são associadas a vários movimentos relacionados ao futebol, né? E também a outros fenômenos, né? Com carnaval, com o próprio esporte, com o futebol, e por vezes até a atos violentos, enfim. Então, a ideia da nossa entrevista é compreender o que são as torcidas organizadas primeiro, quem são as pessoas que fazem parte dessas torcidas, suas formas de organização, seus objetivos, enfim, compreender melhor quem são essas pessoas e como funciona esse movimento das torcidas organizadas. Para isso, minha primeira pergunta, Bernardo, é o que são as torcidas organizadas no futebol? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque ela é tão elementar, ela é tão básica, que ela, de fato, nos faz refletir sobre algo que está muito internalizado na nosso imaginário sobre o que é. Então, evidentemente, a palavra ela já vem associada, ela denota uma série de significados e significantes que parecem óbvios. E quando você coloca a pergunta, a gente, de fato, nos leva à reflexão. Evidentemente que é um termo associado ao futebol profissional, ao futebol de espetáculo. Ele, historicamente, está vinculado ao processo de profissionalização do futebol, em particular no Brasil, dos anos 30 e dos anos 40, e podemos dizer que ela diz respeito a uma modalidade associativa, a uma forma de se associar para, conjuntamente, acompanhar o futebol. E evidentemente, que o espaço para essa participação é o interior dos estádios. Então, a torcida organizada ela parte de um princípio associativo, de um pertencimento clubístico, porque ela se estrutura ao redor do clubismo e ela foi se desenvolvendo com as próprias transformações do profissionalismo no Brasil. Então, muito interessante, porque nesse momento em que se assume que o futebol é uma prática profissional, que envolve remuneração, envolve toda uma estrutura, uma cadeia
produtiva relacionada ao consumo e a um produto, o torcedor se assume como, vamos assim dizer, o polo passional, o polo amador de algo que se profissionaliza. Então, a fidelidade clubística, e aí por isso, talvez, na Europa, o termo consignado não seja torcida organizada, mas os grupos ultras, que seriam grupos, vamos assim dizer, análogos àquilo que a gente entende por torcida organizada ou uniformizada no Brasil, traz na própria palavra essa ideia de alguém que tem uma vinculação emotiva maior, né, a mais, né? Ele é ultra, ele tem algo, inclusive, que mexe com a própria ideia de uma maior radicalidade nessa forma de engajamento e adesão. Então, a gente pode definir, assim, tentando ser sucinto, porque, de fato, poderíamos diferenciar torcedor de espectador, os esportes de espetáculo, as artes de espetáculo e o esporte de espetáculo, então, de que maneira o público sentado, o público em pé, codificariam essas formas diferenciadas de assistência, né, que foi a primeira palavra associada ao vocabulário das arquibancadas no Brasil. Então, em poucas palavras, seria esse modo associativo, esse modo gregário dentro dos estádios de manifestar a adesão por um clube de futebol profissional. Legal, legal. Muito interessante essa perspectiva da associação. Nunca tinha pensado dessa forma, né? Que é uma perspectiva associativa. Então, tem um caráter de voluntariedade, né? E de uma organização social com interesse comum, né? E de uma coletividade, né? Que ganha força, né? Que ganha relevância. Interessante pensar nessa perspectiva, Bernardo. Muito legal. Ainda nessa sequência, então, eu queria te perguntar assim, nesse contexto, quem são as pessoas? E aí, eu ia te perguntar quem são as pessoas que compõem as torcidas organizadas hoje. Mas no histórico que você traçou, né, desde esse processo de profissionalização na década de 30, 40, e a gente já tem algumas manifestações das torcidas na década de 80, né, se eu não estou enganado, por aí. Queria te perguntar assim, então, quem são as pessoas que compõem as torcidas organizadas, de uma maneira geral, ou se você quiser classificar mais especificamente também, e como isso se deu nesse processo histórico do início das torcidas organizadas, se as pessoas têm as mesmas características, enfim, como se deu historicamente também esse processo? Na minha pesquisa, eu puxo muito para esse aspecto histórico, porque foi um doutoramento em História, e justamente isso foi feito nos anos 2000, e quando eu me debrucei sobre o fenômeno, já havia uma série de pesquisas sociológicas e, sobretudo, antropológicas em torno das torcidas, estudando ritual, simbolismo, formas de representação. E a minha curiosidade era um pouco, justamente, olhar um pouco no retrovisor e entender essa gênese, essa sociogênese desses grupos, um pouco também pensando diferenças em relação à contemporaneidade. Então, e aí o marco histórico é 1940, que o primeiro grupo associativo, de fato, vamos assim dizer, ganha algum grau de formalização, que é a torcida uniformizada de São Paulo, que era... E já havia grupos embrionários anteriores que iam aos estádios em conjunto, mas que não tinham essa formalização. Então, por exemplo, a TUSP se origina do Grêmio São Paulino, né? Então, como a gente mencionou na pergunta anterior, essa ideia associativa está colocada também na ideia de um grêmio, de pessoas diferenciadas, de um público diferenciado que frequenta estádios e que decide organizar, e aí a palavra também é bastante convincente nesse sentido, né? Passa, inclusive, a incorporar o uniforme do clube na arquibancada. Toda a questão da indumentária também é um diferencial em relação aos demais espectadores que estão no estádio. Então, tudo isso é bastante interessante de observar. Então, primeiro, são as configurações dos públicos ao redor dos esportes, das modalidades esportivas e, progressivamente, em torno do futebol, que, com a inauguração do Pacaembu em 1940, é bastante interessante essa correlação entre o surgimento da TUSP e o primeiro estádio público no Brasil, construído para receber até 70 mil torcedores, e esse processo de massificação que encontra essa
essa diferenciação nos grupos organizados de torcedores nesse mesmo contexto. E aí existem semelhanças e mudanças ao longo do tempo. Uma delas era que esse primeiro núcleo associativo ele era vinculado ao clube, ou seja, eram associados do clube que, por extensão, decidiam se organizar nas arquibancadas, e essa é a primeira configuração da torcida uniformizada do São Paulo, que são quadros associativos, inclusive fundadores dessas torcidas eram figuras renomadas, conhecidas socialmente, de classes elevadas. Por exemplo, o futuro governador Laudo Natel, ele foi um dos membros fundadores da TUSP naquele contexto. Tenente Porfírio da Paz, uma série de figuras conhecidas. E junto a isso, você tem a própria Constituição Urbana de São Paulo, então estamos muito aqui focados no exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foi o tema de investigação da minha tese de doutorado. Nós temos esses processos de deslocamentos interregionais no Brasil e esse público torcedor também que aflui vindo, né, da migração nordestina, da migração do interior de Minas Gerais para as grandes capitais. E, pouco a pouco, essas lideranças de torcidas começam a ter mais uma identificação daquele que não é associado. Então, são predominantemente, nessa primeira geração, que se tornam figuras públicas, como Jaime de Carvalho no Flamengo, Dulce Rosalina no Vasco, Tarzan no Botafogo, que eram figuras populares de origem social modesta e que se tornam conhecidas socialmente graças ao futebol. O seu trabalho, no seu dia a dia, eram figuras que pertenciam à classe subalterna, vamos assim dizer. Jaime de Carvalho era agente de portaria do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, mas ele se torna o chefe da torcida do Flamengo, depois o chefe da torcida da seleção brasileira, e essa liderança carismática desses primeiros líderes de extração popular. Em São Paulo a gente tem também figuras conhecidas como a Tia Filinha, a Dona Elisa no Corinthians. Então vai dar muito essa marca dessa primeira geração. Então a gente pode dizer, para tentar ser sumário e esquemático, porque realmente em alguma medida a gente tem que ter algum tipo de generalização, são grupos heterogêneos que iniciam muito vinculados ao clube, mas que logo perdem essa dimensão de vínculo com os quadros associativos dos clubes e se tornam eles próprios expressão dessas camadas populares, em sua maioria migrantes, em sua maioria pessoas que encontram no futebol e no lazer que o futebol proporciona no final de semana uma forma de ascensão de visibilidade social. Isso é muito interessante, porque acontece esse mesmo fenômeno com os jogadores, que são, na sua origem também, figuras ligadas aos clubes, das elites estudantis universitárias, e pouco a pouco esses jogadores se proletarizam e ganham também essa dimensão interclassista como o vetor de pressão para a própria adoção do profissionalismo. E isso é mimetizado, vamos assim dizer, entre esses grupos de torcedores, e aí as classes populares vão se tornando cada vez mais presentes nessas torcidas. Para fechar e tentando ser um pouquinho mais conciso, também tendo de ser conciso, um pouco mais à frente, nos anos 60, que foi o tema da minha pesquisa, quando surgem as torcidas jovens, nesses anos 60 e 70, a marca estudantil é bastante forte nesses grupos. A própria ideia de juventude, a torcida jovem, ela faz com que esse indivíduo associado seja predominantemente alguém de sexo masculino, numa faixa etária da vida estudantil, da vida universitária. Então, nesse momento, a gente tem essa configuração que é mais predominantemente, vamos assim dizer, masculina, juvenil e estudantil, que vão dar a marca das torcidas nos anos 60. E aí essas configurações vão sendo alteradas até que, nos anos 90, a gente tem um fenômeno vamos assim dizer, da entrada das juventudes periféricas nessas torcidas, quando elas vão, de fato, explodir do ponto de vista demográfico, né? Eram grupos associativos da casa das dezenas e das centenas, e ela vai atingir 1 milhar nos anos 90, então os grupos crescem muito, e essa juventude periférica, da periferia do Rio de Janeiro, por exemplo, muito próxima do funk, vai também encontrar vazão nas torcidas, as principais torcidas cariocas.
Isso acontece também em São Paulo, e, junto a isso, as questões mais problemáticas do ponto de vista do comportamento, da ordem pública, começam também, nesse momento, a se tornar mais enfáticas, mais evidentes, com também esse, vamos assim dizer, agigantamento e, ao mesmo tempo, com essa intensificação da lógica da rivalidade entre esses grupos, e, como eu disse, né, com essa marca de uma juventude periférica cada vez mais vinculada a essas torcidas. Legal, Bernardo. Muito interessante essa perspectiva histórica, porque é como você disse, né? Acompanhou, em alguma medida, os próprios jogadores, né? Que iniciou-se no Brasil um futebol elitizado, amador, e foi se profissionalizando, classes populares participando, e a torcida organizada acompanhando esse processo, né? Interessante pensar dessa forma. Legal. Então, nessa esteira, queria te perguntar também nessa perspectiva histórica, Bernardo, quais são as principais características dos grupos agora, das torcidas, desde o seu surgimento, nesses primeiros exemplos que você trouxe, até os dias de hoje também, como que elas se organizam, pelo limite de tempo que a gente tem e da conversa, mesmo num grau de generalização possível, né? Como você caracterizaria historicamente essas características principais das torcidas no Brasil? Algo interessante para salientar sobre isso é o fato de que os grupos surgem e se estruturam numa articulação, eu acho que isso é importante mencionar porque também não está dado no imaginário, no senso comum, numa articulação com os próprios agentes esportivos. Os meios de comunicação, no caso, no meados do século XX, os jornais, eles vão impulsionar e vão incentivar esses grupos a se estruturarem nas arquibancadas, juntamente com os próprios dirigentes de clube. Então, esses grupos eles se estruturam, e é muito interessante essa característica, primeiro com essa ideia de que você constitui estádios nacionais, públicos, de dimensão que até então você não tinha, e você precisa justamente manter a ordem nesses estádios. E é curioso que a expressão que era muito corrente na época, inclusive nos jornais, o chefe de torcida, ela vai corresponder à ideia do chefe de polícia. E o chefe de torcida ele era visto como um braço direito do policiamento nos estádios, no sentido justamente de conter esse anonimato da multidão que se tornava potencialmente perigoso como comportamento nos estádios, na medida em que você não conseguia identificar os transgressores. Então, é interessante que, nesse primeiro momento, você tem muito uma ideia da torcida como aquela que vai organizar, uniformizar, para justamente levar algum tipo de ordem pública e social nesse espaço gigantesco, que é, por exemplo, o Maracanã de 1950. Mas, por outro lado, junto, vamos dizer, essa perspectiva ordenadora dessas torcidas estimuladas pelos clubes e pelos jornais, você tinha dimensão festiva, ou seja, para, inclusive, encontrar algum tipo de compensação a esse ambiente potencialmente transgressor, a música ela era vista pelos agentes que organizavam o futebol como algo que poderia canalizar e direcionar um tipo de animação orquestrada, animada, em que a música, vamos assim dizer, que embalaria, no caso, todo o repertório musical dos hinos, das marchinhas, e isso tem no Rio de Janeiro, na figura do jornalista Mário Filho, um dos pivôs centrais, uma das figuras que vai idealizar isso, juntamente com outros agentes do jornalismo e dos esportes, e vão conceber algo que já estava estruturado, por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, as primeiras configurações das torcidas, elas têm toda uma animação que é mediada pelos jornais que fazem a avaliação, que atribuem nota, que fazem campeonatos de torcidas, que procuram estimular a originalidade, a fantasia, a música, e vão trazendo esses quesitos que são do carnaval para também, vamos assim dizer, carnavalizar o estádio, carnavalizar as torcidas. Então, por um lado,
a característica era uma característica de ordenamento, e por isso elas são organizadas diante do perigo da multidão, da psicologia das multidões, que chega ao século XX e se manifesta nos estádios, mas, por outro lado, eles percebem que você precisa criar uma atração, como se fosse um jogo dentro do próprio jogo, em paralelo ao próprio jogo, e aí criam os duelos de torcida, o torneio de torcidas, a Gazeta Esportiva entrega troféu, a torcida mais animada, mais vibrante, e isso é decisivo aí nesse perfil, e me parece que até hoje essas duas matrizes continuam ali presentes, né? Por um lado, essa possibilidade de ser um canal de diálogo do líder de torcida com as autoridades, e, por outro, essa ideia de que um dos diferenciais do espetáculo esportivo futebolístico é que ele é acompanhado pela manifestação da torcida, né? Então, enquanto todo o esporte, a arte de espetáculo, ela é codificada na ideia de que você assiste sentado e bate palmas, demonstrando o seu gosto, a sua apreciação pelo aquilo que é uma fruição do espetáculo. No esporte, ele é condicionado, ele é acompanhado, ele é vivenciado no protagonismo dos torcedores. Aqueles que deveriam assistir também participam, e aí você cria, entre outras coisas, a ideia do 12º jogador. Então, também de forma muito sintética, eu diria que essas são duas características da origem das torcidas que, de alguma maneira, ainda hoje repercutem. Muito interessante, Bernardo, muito interessante. E me permite pensar, e esse me corrija se eu estiver errado, que então há um modo de se fazer torcida organizada à brasileira, né? Com essa vinculação, tanto uma indução, a gente pode dizer, talvez, com o surgimento das torcidas, a organização, o interesse dos clubes, da organização mais ampla do futebol, o interesse, né, no surgimento, na organização das torcidas, e também esse processo de carnavalização, que é bem brasileiro, né? E aí eu te pergunto, assim, então, se for possível comparar ou fazer uma aproximação das torcidas organizadas no Brasil, como você mencionou no início da nossa conversa dos ultras, né? Ou na Argentina eles usam outro nome, são os barras, né? Uhum. Você puder fazer essa comparação, até que ponto, então, esse modo à brasileira de fazer torcida organizada se aproxima ou se distancia de outros grupos em outros países, também com tradição de futebol no mundo, né? É interessante que com esse processo de internacionalização a gente tem semelhanças e diferenças, a gente encontra muitas similitudes, até porque essas trocas hoje em dia elas são potencializadas pelos meios de comunicação, pela facilidade de acesso. Então, historicamente, o que a gente identifica é que temos também matrizes torcedoras que criaram, assim como a gente usa em relação aos estilos de jogo, estilos de torcer. E esses tiveram, vamos assim dizer, uma capacidade difusora desses modelos muito grande. Então, como o futebol durante muito tempo foi alternado entre a América do Sul e a Europa, na Europa, as duas matrizes torcedoras que foram mais importantes nessa exportação de modelos de torcer foi a Grã-Bretanha, foi a Inglaterra e foi a Itália. Dois países, evidentemente, onde o futebol tem uma popularidade, tem uma capacidade de atingir o tecido social muito grande, né? Ela não é confinada, ela de fato ela transborda e ela é vivenciada no cotidiano de uma maneira tão impactante quanto na realidade brasileira. E aí as palavras, né, que talvez também sejam um pouco tem que ser empregadas com cuidado, mas mais associadas no caso da Inglaterra são os hooligans, o hooliganismo, que, por exemplo, hoje em dia, mesmo quando conseguiu se controlar e debelar os problemas de comportamento na Inglaterra, eles se espalharam, por exemplo, para o leste europeu. Então, o hooliganismo na Inglaterra e o chamado fenômeno ultra na Itália, que também teve uma capacidade de difusão muito grande pela Europa meridional, pelos países latinos, e hoje em dia também ele
está bastante difundido no leste europeu, no norte da África, quando a gente vê as imagens das torcidas no Marrocos, houve muito intercâmbio ali do Mediterrâneo, das torcidas da Itália, da Espanha, de Portugal, com o norte da África. Então um pouco isso hoje está, de alguma maneira, disseminado. Então, o que se diz em relação aos ultras é que os ultras procuraram algum tipo de formalização, ou seja, são grupos institucionalizados, que existem juridicamente, que são reconhecidos, que têm sede, que fazem coreografias, enfim, são reconhecidos socialmente, ao passo que na Inglaterra a estratégia dos hooligans em relação à excitação encontrada com os confrontos físicos, com as brigas, e aí durante um tempo existiram as torcidas organizadas lá, se chamavam firmas, né, que eram grupos organizados por clube. Então o Chelsea tinha os Headhunters, o Millwall tinha o Winter City Firm, e isso era um pouco os Red Devils do Manchester United, eram as firmas que se dissolveram e que se tornaram grupos informais que não têm nenhum tipo de registro jurídico, que não exibem faixas e que procuram se dissimular na multidão justamente para conseguir promover as brigas que nos anos 80 provocaram as tragédias de Heysel e Hillsborough. Então, são dois modelos que se espalharam mundialmente. Então, a gente situa na Europa o modelo inglês do hooliganismo e o modelo ultra italiano. Na América Latina e na Europa e na América do Sul, em particular, o principal modelo que encontra, vamos assim dizer, uma amplitude internacional é o modelo argentino. São as barras argentinas que se espalharam, que se tornaram também fonte de inspiração para muitos grupos, inclusive com uma circulação internacional. Por exemplo, o capo, o líder da La Doce, que é a torcida do Boca Juniors, ele, por exemplo, ele foi para Costa Rica para estruturar o Saprissa, né, os torcedores do Saprissa, né, que tem um grupo de torcedores chamado La Ultra Morada, como estruturar uma torcida organizada. E essa circulação aconteceu na medida em que também se difundiu para o Chile, se difundiu para o Peru, se difundiu para a Colômbia, e a partir daí o modelo argentino ele se internacionalizou, sobretudo na América do Sul. Inclusive a ponto, com toda a resistência de rivalidade com o Brasil, inclusive a ponto de, nos anos 2000, esse modelo chegar ao Brasil. Inclusive se fala num certo processo de argentinização das torcidas, quando a geral do Grêmio foi criada em 2001, uma torcida do Grêmio que se tornou a principal torcida organizada do clube e que serviu de modelo para a guarda popular do Inter, depois chegou a Santa Catarina, chegou ao Rio de Janeiro, não conseguiu chegar em São Paulo pela hegemonia que as grandes torcidas de São Paulo tinham, apenas o modesto e simpático clube do Juventus da Javari tem a torcida de Setor 2, que tem um estilo argentino, inclusive com instrumentos musicais que não são comuns no Brasil. No Brasil predominou os instrumentos de percussão das escolas de samba, com essa raiz do carnaval, que foi o modelo difundido pelo Mário Filho. Mas a gente pode dizer que o modelo argentino também alcançou o Brasil em alguma medida. Então é muito interessante, a gente fala no fenômeno da bricolagem, né? Como você se apropria de elementos, tendo em vista que essa internacionalização hoje permite com que você nas redes sociais adapte músicas, os mosaicos que não existiam no Brasil, que foram introduzidos, muito inspirados pela difusão da Premier League, da Champions League, o próprio processo de bifiliação dos torcedores, que é algo geracional, que a minha geração, que a nossa geração não conheceu, que hoje as novas gerações já, de alguma maneira, naturalizaram, né, o fato de você aderir a dois clubes, não apenas a um clube do coração. Então, tudo isso mostra como a dinâmica das torcidas ela é contínua e ela vai se transformando, vai se ressignificando com muita intensidade. Então, algo que parecia impossível, como, por exemplo, a influência das torcidas argentinas no Brasil, ela, por exemplo, hoje
inspira a maioria das torcidas no Rio de Janeiro, como a Guerreiros do Almirante do Vasco, a Legião Tricolor do Fluminense, a Urubuzada do Flamengo, a Loucos pelo Botafogo. Então foram torcidas que aderiram a um formato, a um estilo de torcer argentino que mostra esse processo de globalização e internacionalização dos estilos de torcer. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.